Quando o bilionário CEO Alexander Reed zombou de uma menina sem teto de 7 anos, desafiando-a a tocar piano em troca de adoção, ele esperava humilhá-la. Em vez disso, sua performance milagrosa estilhaçaria tudo o que ele pensava saber sobre valor, talento e destino. Mas ninguém imaginava o que viria a seguir. Se você está curtindo esta incrível história verdadeira de transformação, por favor, aperte o botão de curtir e me conte nos comentários qual momento mais tocou seu coração. O vento de dezembro cortava Manhattan como uma lâmina, enviando pedaços de jornal dançando ao redor dos sapatos polidos de Alexander Reed, enquanto ele saía de sua Tesla preta na Fifth Avenue. Aos 32 anos, ele comandava a Reed Industries, com a precisão implacável que construíra seu império bilionário do nada. Seu terno Armani Carvão custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em meses, e seu relógio Patek Philippe capturava a luz matinal a cada gesto calculado. Sr. Reed, a reunião da diretoria é em 20 minutos. Chamou seu assistente Marcos por trás, lutando para acompanhar as passadas longas de Alexander em direção à imponente torre de vidro que levava seu nome. Alexander mal o reconheceu. Seus olhos cinza-aço, focados à frente com intensidade laser. Ele havia se transformado de um ninguém no mais jovem bilionário de Nova York e usava essa conquista como armadura contra um mundo que uma vez o dispensou. Mas quando dobrou a esquina perto da prestigiosa Academia de Música Steinway, algo o fez parar completamente. Uma pequena figura estava acocorada contra a cerca da academia, pressionada perto de uma das janelas altas. Era uma garotinha, não mais que 7 anos, seus cabelos escuros emaranhados, escapando de um gorro de lã gasto. Suas roupas eram camadas de peças desajustadas, um casaco oversized que já vira dias melhores, botas com buracos que deixavam o frio entrar e luvas sem dedos que mal cobriam suas mãos pequenas. O que mais impressionou Alexander foi sua completa imobilidade. Enquanto a cidade agitada se movia ao seu redor como um rio, ela permanecia congelada, seus olhos escuros fixos em algo dentro da academia de música com uma intensidade que parecia impossível para alguém tão jovem. "Sofia, venha embora daí", veio uma voz cansada. Um homem mais velho se aproximou, rosto envelhecido, olhos gentis, vestindo o uniforme de zelador. "Você vai pegar pneumonia parada neste frio." A garotinha Sofia virou-se para ele, mas não se afastou da janela. "Apenas mais 5 minutos, por favor, tio Pete. Eles estão tocando o noturno em mi bemol maior de Chopin. Escute como a melodia se entrelaça através da harmonia." As sobrancelhas de Alexander se ergueram. Uma criança de rua de 7 anos falando sobre Chopin. Ele se encontrou se aproximando, atraído pela curiosidade, apesar de sua indiferença usual aos incontáveis sem-teto da cidade. Tio Pete suspirou, puxando sua jaqueta gasta mais apertado. "Sofia, já conversamos sobre isso. Você não pode continuar vindo aqui todo dia. Os seguranças estão começando a notar e não podemos nos dar ao luxo de ter problemas." "Mas, tio Pete, eu posso ouvir cada nota, cada marcação dinâmica." Hoje, o estudante tocou o crescendo no compasso 42, exatamente como a gravação de Rubinstein de 1960. "Você sabia que essa gravação foi feita aqui mesmo em Nova York?" "Chega." Pete interrompeu gentilmente, mas firmemente. "Precisamos ir procurar café da manhã." Alexander se encontrou dando um passo à frente antes que pudesse se impedir. O couro caro de seus sapatos clicou contra a calçada, atraindo a atenção de ambos. Os olhos escuros de Sofia encontraram os seus, e ele viu algo ali que o fez pausar. Não o olhar derrotado típico dos sem-teto, mas uma faísca de inteligência e esperança. "Com licença", disse Alexander, sua voz carregando a autoridade que comandava salas de reunião. "Não pude deixar de ouvir. Você acabou de referenciar uma gravação específica de Rubinstein." Sofia assentiu ansiosamente, aparentemente não perturbada por sua presença intimidante. "Arthur Rubinstein, gravação RCA Victor de 1960.
Ele tocou o noturno com essa contenção emocional incrível na abertura, mas depois deixou a paixão crescer gradualmente através da seção do meio. A maioria dos pianistas apressa essa parte, mas Rubinstein entendia que o gênio de Chopin estava nos espaços entre as notas tanto quanto nas próprias notas. Alexander a encarou momentaneamente sem palavras. Esta criança maltrapilha estava discutindo performance de piano clássico com mais sofisticação que a maioria dos críticos musicais. "Como você sabe sobre Rubinstein?" perguntou, seu tom mudando de desdenhoso para genuinamente curioso. O rosto de Sofia se iluminou como o nascer do sol rompendo através das nuvens. "Eu escuto todo dia. Eu fico aqui e escuto as aulas. Venho há 2 anos, aprendendo tudo que posso. Os professores lá dentro não sabem, mas eu memorizei centenas de peças apenas escutando. Chopin, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff. Eu conheço todos eles." Tio Pete pareceu constrangido. "Sofia, não incomode o senhor. Devíamos ir." "Espere." Alexander levantou a mão, estudando a garota com um novo interesse. Uma ideia estava se formando. Cruel, talvez, mas lhe proporcionaria entretenimento e ensinaria a esta criança presunçosa uma lição valiosa sobre conhecer seu lugar. "Você diz que aprendeu a tocar piano apenas escutando?" "Sim, senhor." Os olhos de Sofia brilharam com excitação. "Eu pratico as digitações neste pedaço de papelão que o tio Pete encontrou para mim. Vê?" Ela puxou um pedaço amarrotado de papelão com teclas de piano desenhadas em marcador preto cuidadoso. "Eu pratico toda noite imaginando os sons." A boca de Alexander se curvou no que poderia ter sido confundido com um sorriso, mas seus olhos permaneceram frios. "Bem, então, pequena prodígio, eu tenho uma proposta para você." Ele tirou seu telefone do palete, checando a hora com precisão teatral. "Acontece que eu sou Alexander Reed. Talvez você tenha ouvido falar da Reed Industries. Eu possuo metade dos prédios neste quarteirão, incluindo alguns investimentos bastante significativos nas artes." Sofia balançou a cabeça inocentemente. "Eu não sei sobre negócios, senhor. Só sei sobre música." "Claro que não sabe", disse Alexander com diversão condescendente. "Bem, aqui está o que estou pensando. Se você é verdadeiramente talentosa, como afirma, vamos testar. Vou providenciar para que você toque o piano de cauda da academia agora mesmo. Se você conseguir realmente tocar algo impressionante, algo que prove que você não é apenas mais uma criança de rua iludida..." Ele fez uma pausa dramática, aproveitando o suspense crescente. Vários transeuntes haviam parado para assistir à troca, atraídos pelo espetáculo de um empresário caro se dirigindo a uma criança sem teto. "Então eu mesmo a adotarei. Te darei um lar de verdade, educação adequada, aulas de piano com os melhores professores que o dinheiro pode comprar, tudo que uma garotinha poderia querer." Os olhos de Sofia se arregalaram com descrença e esperança. Você realmente quer dizer isso?" "Absolutamente", disse Alexander suavemente. "Mas quando você falhar, e você falhará porque talento musical real requer anos de treinamento adequado, instrumentos caros e criação que você simplesmente não possui, então você promete parar com essa fantasia ridícula e encontrar algo mais adequado à sua posição. Combinado?" Tio Pete se aproximou protetivamente de Sofia. "Agora espere um minuto." "Está tudo bem, tio Pete", disse Sofia suavemente, sua pequena mão tocando o braço dele. "Eu posso fazer isso." Ela olhou para Alexander com determinação que parecia muito além de seus 7 anos. "Eu aceito seu desafio, Sr. Reed." O sorriso de Alexander se alargou, mas não tinha calor. "Excelente." "Marcos", chamou para seu assistente, "ligue para a academia. Diga que Alexander Reed precisa de acesso à sala de concertos imediatamente. Doação corporativa, negócios." Enquanto Marcos fazia a ligação, Alexander olhou para Sofia com satisfação. Em 10 minutos, ele teria ensinado a esta criança e a todos assistindo uma lição valiosa sobre a ordem natural das coisas.
Os ricos pertenciam ao topo e os pobres pertenciam ao fundo. Nenhuma quantidade de pensamento esperançoso poderia mudar essa verdade fundamental, mas enquanto assistia Sofia endireitar seus ombros magros e levantar o queixo com dignidade silenciosa, algo piscou no fundo de sua mente. Uma memória que não conseguia capturar completamente de outra criança muito tempo atrás, que havia sonhado com música além de seu alcance. Ele afastou o pensamento impacientemente. Sentimento era fraqueza, e Alexander Reed não tinha espaço para a fraqueza em seu mundo perfeitamente ordenado. Mas, em apenas alguns momentos, esse mundo perfeitamente ordenado estava prestes a se estilhaçar completamente. O interior da Academia de Música Steinway era tudo o que Sofia havia imaginado e mais. Pisos de madeira lustrosa refletiam a luz suave filtrando através de janelas altas, e as paredes eram forradas com retratos de músicos lendários que pareciam vigiar o espaço sagrado. O cheiro de cera de madeira e a ressonância persistente de incontáveis momentos musicais enchiam o ar como incenso. Alexander andou pelo lobby elegante com a confiança de um homem acostumado a conseguir o que quer. A diretora da academia, Sra. Catherine Whitmore, uma mulher digna em seus 60 anos, com cabelo prateado, puxado em um chignon impecável, apressou-se para encontrá-los. Sr. Reed, que prazer inesperado, disse ela, sua voz carregando o sotaque refinado da velha sociedade de Nova York. Marcos mencionou algo sobre um assunto corporativo. Algo assim, Alexander respondeu suavemente, seus olhos já examinando o espaço com o olhar calculista de um predador. Preciso de acesso à sua sala de concertos por alguns minutos. Uma pequena demonstração. Os olhos da Sra. Whitmore caíram sobre Sofia e sua expressão mudou para uma de preocupação gentil. E esta jovem senhora é o assunto de nossa demonstração? Exatamente, disse Alexander desdenhosamente. Não se preocupe, não levará muito tempo. Sofia mal se moveu desde que entrou na academia. Ela ficou no centro do lobby, girando lentamente, seus olhos escuros arregalados de admiração enquanto absorvia cada detalhe. Seus dedos se moviam inconscientemente, como se já estivesse tocando teclas invisíveis. Eu posso ouvir, sussurrou ela, sua voz cheia de espanto. A música que vive nestas paredes. Centenas de anos de sons lindos, todos em camadas juntos como uma sinfonia de memórias. As sobrancelhas da Sra. Whitmore se ergueram com interesse. Que modo incomum de colocar isso, querida. Você é uma estudante de música? Antes que Sofia pudesse responder, Alexander interrompeu impacientemente. Sra. Whitmore, se pudéssemos prosseguir para a sala de concertos. Tenho uma reunião da diretoria em 15 minutos. A sala de concertos tirou o fôlego de Sofia. O piano de cauda Steinway estava no centro do palco como um gigante adormecido, sua superfície ébano refletindo as luzes suaves do palco. Assentos de veludo vermelho se elevavam em lágrimas elegantes, e a acústica era tão perfeita que Sofia podia ouvir sua própria batida cardíaca ecoando no silêncio. Aí está a pequena prodígio, disse Alexander, gesticulando para o piano com grandiosidade zombeteira. Seu momento da verdade. Uma pequena multidão havia se reunido. Senhora Whitmore, vários membros da equipe da academia que ficaram curiosos sobre a comoção, tio Pete pairando nervosamente perto da entrada e Marcos gravando tudo em seu telefone com diversão mal disfarçada. Sofia se aproximou do piano lentamente, reverentemente, como se aproximando de um altar. Seus pequenos dedos traçaram a borda do teclado, sem pressionar nenhuma tecla. É lindo, ela respirou. Eu sonhei com este momento por tanto tempo. Alexander checou seu relógio teatralmente. Bem, não temos o dia todo. Toque algo se conseguir. Sofia olhou para ele, e por um momento, Alexander viu algo em seus olhos que o fez desconfortável. Não medo ou raiva, mas algo que parecia quase como pena. O que você gostaria que eu tocasse, Sr. Reed? Perguntou ela silenciosamente.
Oh, eu acho que você deveria escolher, disse Alexander com falsa generosidade. Afinal, você é a especialista, não é? Algo impressionante, algo que provará que você vale meu investimento. Sofia assentiu pensativamente. Depois ajustou o banco do piano para acomodar sua pequena estatura. Ela se sentou com postura perfeita, seus pés balançando vários centímetros acima dos pedais, suas mãos posicionadas sobre as teclas com graça natural. Eu gostaria de tocar a balada no 1 em sol menor de Chopin, disse ela. É a peça que me ensinou o que significa contar uma história através da música. O sorriso de Alexander vacilou ligeiramente. A primeira balada de Chopin era notoriamente difícil. Uma peça que desafiava até pianistas profissionais com suas demandas técnicas e complexidade emocional. Você tem certeza de que não quer começar com algo mais simples? Perguntou a Sra. Whitmore gentilmente. Talvez uma escala básica ou... Não, senhora, disse Sofia com certeza silenciosa. Esta é a peça que fala comigo. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo, e então seus dedos encontraram as teclas. As notas de abertura da balada emergiram com tal clareza e sensibilidade que várias pessoas na pequena audiência suspiraram audivelmente. Esta não era a batida hesitante de uma criança brincando de piano. Esta era a música em sua forma mais pura, fluindo das pequenas mãos de Sofia como água de uma nascente. Alexander sentiu seu sorriso confiante congelar em seu rosto. Isso era impossível. A criança estava tocando com precisão técnica que rivalizava estudantes de conservatório. Mas mais que isso, ela estava tocando com genuína compreensão musical, moldando cada frase com artistry maduro. Conforme Sofia se moveu para as seções mais complexas do meio da peça, todo o seu ser parecia se fundir com a música. Seu corpo balançava levemente com as linhas melódicas. Seus dedos dançavam pelas teclas com velocidade e precisão impossíveis, e seu rosto refletia cada nuance emocional da obra-prima de Chopin. A audiência estava enfeitiçada. A Sra. Whitmore tinha lágrimas nos olhos. Tio Pete ficou com a boca aberta em espanto. Até Marcos havia parado de gravar, atordoado demais para continuar. Mas foi Alexander que estava experimentando o choque mais profundo. Conforme Sofia tocava, memórias que ele havia enterrado profundamente em seu subconsciente começaram a surgir. Memórias de outra garotinha muito tempo atrás que havia amado música com a mesma paixão desesperada. Uma garota que foi dita que não era boa o suficiente, não valia o investimento, não merecia seus sonhos. Aquela garotinha havia sido sua irmã, Emma. A realização o atingiu como um golpe físico. Emma, que havia morrido em um acidente de carro quando tinha apenas 8 anos, havia falado sobre música da mesma forma que Sofia fazia. Havia sonhado com a mesma intensidade. Havia sido dispensada por seus parentes ricos com a mesma indiferença cruel que Alexander estava mostrando agora. Sofia alcançou a seção climática da balada. Suas pequenas mãos, de algum modo, conseguindo se estender através de oitavas que deveriam ter sido impossíveis para seu tamanho. A música voou através da sala de concertos, cheia de triunfo e tragédia, esperança e desgosto, tudo tecido junto no gênio incomparável de Chopin. E então, conforme as notas finais desvaneceram no silêncio, Sofia abriu os olhos e olhou diretamente para Alexander. Naquele momento, ele viu não apenas uma criança sem teto, mas uma alma musical profunda que havia recebido um dom impossível. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade antes da senhora Whitmore começara a bater palmas, lentamente primeiro, depois com crescente entusiasmo. Os outros membros da equipe se juntaram, depois tio Pete, até que a pequena sala de concertos estava cheia de aplausos trovejantes. Mas Alexander não conseguia se mover, não conseguia falar, não conseguia processar o que acabara de presenciar. Esta garotinha, esta criança de rua que ele havia pretendido humilhar,
acabara de entregar uma das performances musicais mais comoventes que ele já havia experimentado. Sr. Reed, a voz de Sofia era pequena, mas clara. Eu me saí bem? Alexander a encarou, seu mundo se inclinando em seu eixo. Tudo que ele pensava saber sobre valor, sobre talento, sobre quem merecia oportunidades, estava desmoronando ao seu redor. Como? Ele finalmente conseguiu sussurrar. Como isso é possível? Os olhos de Sofia brilharam com a alegria de alguém finalmente sendo vista, finalmente sendo ouvida. Eu te disse, Senhor, eu escuto. Todo dia por 2 anos, eu escutei cada aula, cada masterclass, cada sessão de prática. Eu memorizei cada peça, estudei cada técnica. Eu pratiquei as digitações no meu piano de papelão até que eu pudesse sentir a música em meus ossos. Ela fez uma pausa, sua expressão ficando mais séria. Mas mais que isso, Senhor. Reed, música não é sobre ter coisas caras ou nascer na família certa. Música é sobre ter um coração que compreende beleza e mãos dispostas a trabalhar até que essa beleza possa ser compartilhada com o mundo. Alexander sentiu algo se quebrando dentro de seu peito. Uma parede que ele havia construído ao redor de seu coração anos atrás. Construída de luto e desilusão e as lições cruéis de um mundo que media valor em dólares em vez de sonhos. Sofia, disse ele, sua voz embargada com emoção que ele não sentia há décadas. Você... Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, seu telefone vibrou com uma mensagem urgente de seu chefe de segurança. Enquanto lia o texto, seu rosto empalideceu. Alguém havia estado fazendo perguntas sobre ele. Alguém havia estado cavando em seu passado, em segredos que ele havia enterrado tão profundo que pensou que nunca poderiam emergir. E de algum modo impossível, tudo estava conectado com a garotinha parada diante dele. 3 horas haviam passado desde a performance de Sofia, e Alexander não conseguira se concentrar em uma única questão de negócios. Seus executivos sênior eventualmente desistiram de tentar conduzir a reunião agendada e saíram silenciosamente, trocando olhares preocupados sobre o comportamento não característico de seu CEO. Marcus bateu suavemente na porta de vidro antes de entrar. Senhor, Reed, o investigador particular que você solicitou está aqui. Mande-o entrar, disse Alexander secamente, não se virando da janela. Detetive Ray Morrison era um ex-detetive da polícia de Nova York que se especializava em investigações discretas para clientes de alto perfil. Alto e envelhecido, com olhos cinza inteligentes que não perdiam nada, ele havia ajudado Alexander a navegar várias situações delicadas ao longo dos anos. Alex, disse Ray, se acomodando em uma das cadeiras de couro voltadas para a mesa. Recebi sua mensagem sobre fazer uma verificação de antecedentes de alguém chamada Sofia, criança de rua, cerca de 7 anos. Alexander finalmente se virou, e Ray ficou impressionado com o olhar assombrado nos olhos do homem mais jovem. O que você encontrou? Ray abriu seu tablet, examinando suas anotações. Caso interessante. Sofia Martinez, idade 7, tem vivido com Pete Kowalski por cerca de 2 anos. Pete é um bom homem, trabalha na manutenção de vários prédios na área. Nunca teve problemas com a lei, ficha limpa, paga seus impostos, cuida da criança como se fosse sua própria neta. Como ela acabou com ele? Alexander perguntou, se acomodando pesadamente em sua cadeira. Aí é onde fica complicado, disse Ray, sua expressão ficando mais séria. A mãe de Sofia era Helena Martinez, 26 anos. Ela morreu em um acidente de carro na FDR Drive há 2 anos. Mãe solteira, nenhuma família que pudessem localizar. Trabalhou em múltiplos empregos tentando sobreviver. Alexander sentiu um arrepio descer por sua espinha. Acidente de carro. Colisão frontal com um motorista bêbado. Helena estava voltando para a casa do turno da noite em uma lanchonete no Queens. Ray fez uma pausa, estudando a reação de Alexander. A questão é, Alex, Helena não estava sozinha no carro naquela noite. O que você quer dizer? Havia outro passageiro,
uma garotinha de 5 anos que milagrosamente sobreviveu com apenas ferimentos menores. Essa era Sofia. Mas aqui está a parte realmente interessante. Ray se inclinou para a frente, sua voz baixando. Helena Martinez não era a mãe biológica de Sofia. As mãos de Alexander agarraram os braços de sua cadeira. O quê? De acordo com os registros do hospital e arquivos de serviços sociais, Helena havia estado cuidando de Sofia desde que a criança tinha cerca de 3 anos. Mas não há papelada de adoção legal, nenhuma certidão de nascimento listando Helena como a mãe. É como se Sofia simplesmente aparecesse na vida de Helena. Isso é impossível, disse Alexander, mas sua voz faltou convicção. Ray puxou outra tela em seu tablet. Eu fiz uma escavação mais profunda seguindo o histórico de Helena. Acontece que ela tinha conexões com o sistema de acolhimento. Trabalhava informalmente ajudando crianças que caíam pelas rachaduras. O tipo de mulher que acolheria uma criança sem fazer perguntas se essa criança precisasse de ajuda. Mas de onde Sofia veio originalmente? Isso é o que ainda estou trabalhando, Ray admitiu. Mas encontrei algo mais. Algo que acho que você precisa ver. Ele virou o tablet para Alexander, mostrando um recorte de jornal de 3 anos atrás. O sangue de Alexander virou gelo quando leu a manchete. Irmã do CEO da Reed Industries, lembrada no aniversário de morte trágica. Eu não entendo por que você está me mostrando isso, disse Alexander cuidadosamente, mas suas mãos estavam tremendo. A expressão de Ray era gentil, mas persistente. Alex, eu te conheço há 5 anos. Nunca vi você reagir a alguém da forma que Marcos descreveu você reagindo a esta garotinha hoje. Então, fiz algumas verificações na sua história familiar. Ele puxou outro documento. Emma Reed, sua irmã mais nova, morreu em um acidente de carro quando tinha 8 anos. Mas o que é interessante é que Emma tinha uma filha, uma garotinha que tinha 3 anos quando Emma morreu. Alexander saltou de pé. Isso não é possível. Emma nunca teve filhos. Ela tinha apenas 8 quando morreu. Não, sua irmã Emma, disse Ray silenciosamente. Sua outra irmã, Emma Reed Morrison. Ela tomou o nome do marido quando se casou. Isso toca algum sino? O quarto pareceu girar ao redor de Alexander. Emma Morrison, sua meia-irmã, nascida quando Alexander estava na faculdade, produto do segundo casamento de seu pai depois que a mãe de Alexander morreu. Emma, que havia sido cortada da fortuna da família Reed quando se casou com um homem que seu pai considerou inadequado. Emma, que havia desaparecido da vida de Alexander quando ele estava construindo seu império, focado demais no sucesso para manter conexões familiares. Emma Morrison morreu 3 anos atrás, Ray continuou gentilmente. Acidente de carro na ponte Queensboro. Deixou para trás uma filha de 3 anos chamada Sofia. A criança foi colocada em acolhimento de emergência, mas de alguma forma acabou com Helena Martinez em vez de passar pelos canais oficiais. Alexander desabou de volta em sua cadeira, o peso total da revelação esmagando-o. Sofia Ela é filha da Emma. Ela é minha sobrinha. O cronograma se encaixa perfeitamente, Ray confirmou. Sofia teria cerca de 3 quando Emma morreu. Cerca de 4 quando Helena a acolheu. O talento musical corre nas famílias. Encontrei registros de Emma Morrison se apresentando em produções teatrais da comunidade local, sempre nos papéis musicais. A mente de Alexander voltou para aquela manhã, para a performance impossível de Sofia, para o jeito que ela havia olhado para ele com aqueles olhos escuros que agora pareciam assombrosamente familiares. Os olhos de Emma, os olhos de sua meia-irmã. Há mais, disse Ray, sua voz ficando ainda mais séria. Outra pessoa tem procurado por Sofia, alguém com recursos e conexões. Eles têm feito investigações através de canais oficiais, investigadores particulares, até mesmo alcançando contatos de rua. Quem? Ainda não sei, mas quem quer que seja tem sido sistemático sobre isso, profissional. Esta não é apenas curiosidade. Alguém quer encontrar Sofia muito mal.
Alexander ficou de pé e caminhou de volta para a janela, olhando para a cidade agitada lá embaixo. Em algum lugar lá embaixo, sua sobrinha, sua única família viva, estava vivendo nas ruas com um zelador gentil, sonhando com música que ela só podia roubar através de janelas. Alex, Ray disse suavemente, há algo mais que você deveria saber. Helena Martinez trabalhava 3 empregos para tentar prover para Sofia, mas ela também estava secretamente guardando cada centavo que podia. Quando morreu, ela deixou uma carta com Pete pedindo para ele garantir que Sofia recebesse aulas de música quando o dinheiro estivesse disponível. Alexander fechou os olhos, oprimido pela tragédia de tudo isso. Helena, uma estranha que havia amado sua sobrinha o suficiente para morrer provendo para ela. Pete, um homem da classe trabalhadora, dando tudo o que tinha para cuidar de uma criança que não era sua. E Sofia, brilhante, talentosa e sem teto, parada do lado de fora da academia onde pertencia, mas nunca poderia ter recursos para entrar. Eu tenho que ir, disse ele de repente pegando seu casaco. Onde você vai? Encontrar Sofia e Pete. Eu tenho que fazer isso direito. Conforme ele correu em direção ao elevador, a mente de Alexander já estava correndo com planos. Ele encontraria Sofia imediatamente, a traria para casa, lhe daria tudo o que ela merecia. Os melhores professores, os instrumentos mais finos, um fundo fiduciário que garantiria que ela nunca quisesse nada. Mas enquanto o elevador descia em direção ao saguão, um pensamento mais sombrio se infiltrou em sua consciência. Se mais alguém estava procurando por Sofia, alguém com recursos profissionais e motivos desconhecidos, então sua sobrinha poderia estar em mais perigo que apenas a falta de moradia. O sol estava se pondo sobre Manhattan, enquanto a Tesla de Alexander navegava pelas ruas estreitas do Queens, seguindo as coordenadas GPS que Ray havia fornecido para o endereço de Pete Kowalski. As mãos de Alexander agarravam o volante firmemente, sua mente correndo com tudo o que havia aprendido sobre as circunstâncias trágicas de sua sobrinha. Pete vivia em um pequeno apartamento acima de uma bodega de esquina, o tipo de prédio que abrigava famílias da classe trabalhadora por gerações. Alexander subiu a escada estreita, cada passo ecoando no corredor mal iluminado, e bateu suavemente na porta marcada 3B. A porta se abriu para revelar o rosto envelhecido de Pete, sua expressão mudando de surpresa para cansaço quando viu o terno caro e presença comandante de Alexander. Sr. Reed, o que está fazendo aqui? Preciso falar com você e Sofia, disse Alexander, seu tom autoritário usual, suavizado por urgência genuína. É importante, mais importante do que você pode imaginar. Pete hesitou, claramente desconfortável, mas a voz de Sofia chamou de dentro do pequeno apartamento. Tio Pete, é o homem do piano? É, querida, é ele. Pete se afastou relutantemente. Entre, eu acho. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo, com móveis descombinados que haviam sido arranjados com cuidado óbvio. As paredes eram cobertas com desenhos de Sofia, principalmente figuras de pianos e notas musicais criadas com quaisquer materiais de arte que Pete pudesse pagar. Em uma pequena mesa de cartas estava seu piano de papelão, as teclas gastas suaves de incontáveis horas de prática. Sofia olhou para cima de onde estava sentada no chão, trabalhando na lição de casa, sob a luz de uma pequena lâmpada. Seu rosto se iluminou com felicidade genuína quando viu Alexander. Sr. Reed, você veio me dizer quando posso começar minhas aulas de piano. Alexander sentiu sua garganta apertar com emoção. Mesmo depois de tudo que havia passado, o primeiro pensamento de Sofia ainda era sobre música, sobre a promessa que ele havia feito em um momento de arrogância cruel naquela manhã. Sofia, preciso te contar algo muito importante, disse ele, ajoelhando ao nível dela. Algo sobre sua família. Pete imediatamente se aproximou, instintos protetivos ativados. Agora espere aí, Sr. Reed. Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas... Como? Não estou jogando.
Alexander interrompeu, olhando diretamente nos olhos curiosos e escuros de Sofia. Sofia, você se lembra de alguma coisa sobre sua mãe? Sua mãe verdadeira? A expressão de Sofia ficou pensativa. Mamãe Helena era minha mãe de verdade. Ela cuidou de mim quando eu era pequena, depois que a coisa ruim aconteceu com minha primeira mamãe. O que você lembra sobre sua primeira mamãe? Sofia fechou os olhos, se concentrando. Ela tinha cabelo escuro e longo como o meu. Ela cantava para mim, às vezes, canções de ninar com melodias bonitas, e ela cheirava a flores, jasmim. Eu acho que ela costumava dizer que eu era seu passarinho cantor. Seus olhos se abriram, brilhantes com a memória. O nome dela era Emma. O coração de Alexander se apertou. Emma sempre usava perfume de jasmim, mesmo quando adolescente. Sofia, Emma era minha irmã. Isso faz de você minha sobrinha. Você é minha família. O silêncio que se seguiu foi profundo. A boca de Pete se abriu em choque, enquanto Sofia encarou Alexander com olhos arregalados, processando essa informação que mudaria sua vida. Você é meu tio? Ela sussurrou. Sim, querida. Sinto muito por não saber sobre você antes. Sinto muito que você tenha ficado sozinha, que tenha tido que lutar. Se eu soubesse... A voz de Alexander falhou ligeiramente. Eu teria te encontrado imediatamente. Sofia se levantou lentamente e caminhou até ele, estudando seu rosto com a concentração intensa que geralmente reservava para a música. Você tem os olhos da mamãe, Emma, disse ela finalmente. A mesma cor cinza, mas mais tristes. Antes que Alexander pudesse responder, Sofia jogou seus pequenos braços ao redor de seu pescoço em um abraço feroz. Eu sempre orei por família, sussurrou contra seu ombro. Tio Pete é maravilhoso, mas eu sonhava em ter alguém que veio do mesmo lugar que eu. Pete pigarreou rudemente, seus próprios olhos suspeitosamente brilhantes. Bem, que me danado. Quer dizer, que coisa? Ele se corrigiu rapidamente olhando para Sofia. Todo esse tempo, ela tinha família de verdade por aí. Alexander abraçou Sofia firmemente, sentindo um amor protetor que nunca havia experimentado antes inundando seu peito. Vou cuidar de você agora, Sofia. Você nunca mais vai querer nada. As melhores escolas, os melhores professores de piano, uma casa linda. Tio Pete vai vir também? Sofia perguntou imediatamente, se afastando para olhar Alexander com preocupação. Não posso deixar tio Pete. Ele me salvou quando mamãe Helena morreu. Ele tem sido minha família também. Alexander olhou para Pete, vendo a dignidade silenciosa e amor que havia mantido sua sobrinha segura por 2 anos. Claro, disse ele firmemente. Pete, se você estiver disposto, gostaria que viesse trabalhar para mim, chefe de segurança para minha residência pessoal. O emprego vem com um apartamento completo no meu prédio, excelente salário, e o conhecimento de que você sempre fará parte da vida de Sofia. Os olhos de Pete se encheram de lágrimas. Você faria isso por um velho zelador? Você não é apenas um zelador, disse Alexander sinceramente. Você é o homem que salvou minha sobrinha quando eu não estava lá para fazer isso eu mesmo. Você é família agora também. Conforme os 3 se sentaram juntos no sofá gasto de Pete, fazendo planos para a nova vida de Sofia, o telefone de Alexander vibrou com um texto urgente de Ray Morrison. Urgente! Descobri quem tem procurado por Sofia. Me ligue agora. Vocês todos estão em perigo. Alexander se desculpou e entrou na pequena cozinha de Pete para ligar de volta para Ray. Alex, graças a Deus. Você precisa tirar Sofia daí imediatamente. Do que você está falando? As pessoas procurando por Sofia, eles estão trabalhando para Damian Reed. O sangue de Alexander virou gelo. Damian Reed era o irmão de seu pai, um homem que havia sido cortado da fortuna familiar décadas atrás devido às suas associações criminais e tendências violentas. Alexander havia assumido que Damian estava morto ou na prisão em algum lugar. Isso é impossível, disse Alexander. Damian foi renegado há 30 anos. Ele não tem direito legal a nada.
Não, aí é onde você está errado, Ray disse sombriamente. Encontrei documentos judiciais do espólio de Emma Morrison. Aparentemente, antes de Emma morrer, ela arquivou papéis nomeando Damien como guardião de Sofia, no caso de sua morte. Ela estava desesperada, Alex, e Damien a convenceu de que havia mudado, que queria se reconectar com a família. Mas isso não pode ser legalmente válido. É legalmente válido, Ray interrompeu. E aqui está a pior parte. Se alguma coisa acontecer a você como parente mais próximo de Sofia, Damien se torna seu guardião e ganha controle de sua herança do espólio de Emma, que graças a uma apólice de seguro de vida que Emma fez, vale cerca de 2 milhões de dólares. Alexander sentiu o mundo girando ao seu redor. Você está dizendo que Damien me machucaria para chegar a Sofia? Alex, fiz algumas escavações nas atividades recentes de Damien. Ele tem estado envolvido com pessoas muito perigosas. Lavagem de dinheiro, apostas ilegais, agiotagem. Ele deve às pessoas erradas muito dinheiro. E a herança de Sofia resolveria seus problemas. Como ele sequer descobriu sobre Sofia? O advogado de Emma o contatou depois que ela morreu, tentando honrar os desejos dela. Damien tem procurado por Sofia desde então, mas ela desapareceu no sistema de acolhimento. Até hoje, quando sua pequena demonstração na academia chamou a atenção de alguém. A mente de Alexander correu. Alguém na academia deve ter reconhecido o nome Reed e feito investigações. Ao tentar ajudar Sofia, ele inadvertidamente a havia exposto ao perigo. Ray, quanto tempo temos? Não muito. Minhas fontes dizem que o pessoal de Damien tem feito perguntas no bairro pelas últimas horas. Eles sabem sobre Pete. Eles sabem sobre este endereço. Alexander olhou através da porta da cozinha para Sofia e Pete sentados juntos no sofá. Sofia mostrando a Pete como posicionar seus dedos em seu piano de papelão. Eles pareciam tão pacíficos, tão felizes, completamente inconscientes de que o perigo estava se aproximando. O que eu faço? Tire-os daí agora. Leve-os para algum lugar seguro enquanto eu coordeno com a polícia de Nova York. E Alex, a voz de Ray ficou ainda mais séria. Damien Reed está desesperado, o que o torna extremamente perigoso. Não subestime do que ele é capaz. Alexander encerrou a ligação e voltou para a sala de estar, tentando manter sua expressão calma. Sofia, Pete, preciso que vocês arrumem rapidamente. Vamos para meu cobertura hoje à noite, agora mesmo. Agora mesmo? Pete perguntou, sentindo a urgência no tom de Alexander. Agora mesmo, Alexander confirmou. Não é mais seguro aqui. Sofia olhou para ele com aqueles olhos escuros perceptivos. Tio Alexander, as pessoas más estão vindo. Antes que ele pudesse responder, o som de passos pesados ecoou na escadaria do lado de fora, seguido de uma batida forte na porta. Pete Kowalski, veio uma voz áspera do corredor. Sabemos que a garotinha está aí. Abra e ninguém se machuca. Alexander sentiu cada instinto protetor em seu corpo se inflamar quando olhou para o rosto assustado de Sofia. Sua sobrinha, sua família, estava em perigo, e ele faria o que fosse necessário para mantê-la segura. Mas conforme mais passos trovejaram escada acima e vozes começaram a se coordenar do lado de fora da porta, Alexander percebeu que eles talvez já fosse tarde demais. O apartamento ficou mortalmente silencioso, exceto pela respiração rápida e assustada de Sofia. A mente de Alexander correu através de suas opções. A janela levava a uma escada de incêndio, mas eram 3 andares acima, sem lugar para ir senão descendo para o beco onde mais homens de Damien poderiam estar esperando. Tio Pete, Sofia sussurrou, estou com medo. Pete se moveu protetivamente na frente dela, enquanto Alexander pressionou seu ouvido na porta, escutando as vozes no corredor. O chefe disse vivos, se possível, mas faça o que tem que fazer. Veio um sussurro áspero. A garota vale mais que o velho ou o terno. O sangue de Alexander ferveu. Eles estavam falando sobre Sofia como se fosse uma mercadoria,
um prêmio a ser reivindicado. Ele puxou seu telefone e rapidamente mandou uma mensagem para Ray com sua localização e situação, então se virou para Pete. Há outro caminho para sair? Pete assentiu sombriamente. Escada de incêndio, mas provavelmente eles têm caras lá embaixo também. Espere. Seus olhos se iluminaram. O prédio ao lado compartilha um porão. Há um túnel de utilidades que os conecta. Ajudei a instalar alguns canos lá mês passado. Podemos chegar ao porão? Escadas de serviço no fim do corredor, mas teríamos que passar por eles. Alexander olhou ao redor do pequeno apartamento desesperadamente, seu olhar caindo nos desenhos de Sofia cobrindo as paredes. Entre eles estava um esboço detalhado do layout do prédio que ela deve ter desenhado, das descrições de Pete. A memória artística da garota havia capturado cada detalhe. Sofia, disse ele urgentemente, em seu desenho aí, o que é aquele quarto ao lado do apartamento do Pete? Sofia estudou sua própria arte com calma notável, considerando as circunstâncias. Esse é o apartamento do Sr. Giovanni, mas ele está no hospital. Tio Pete tem pegado a correspondência dele. O rosto de Pete se iluminou com compreensão. O velho italiano gentil no 3A. Seu apartamento tem um elevador monta-cargas que conecta ao restaurante lá embaixo. Não tem sido usado há anos, mas ainda pode funcionar. A batida na porta se intensificou, acompanhada pelo som de alguém testando as fechaduras. Não temos muito tempo, disse Pete, se movendo em direção a uma pequena janela que se abria para o pátio central do prédio. Se eu puder nos colocar no apartamento do Giovanni... Alexander já estava levantando Sofia. Faça isso! Pete abriu a janela e cuidadosamente subiu na beirada estreita que corria ao longo da fachada do prédio. A beirada tinha apenas 6 polegadas de largura, 3 andares acima do pátio, mas Pete se moveu com o equilíbrio confiante de alguém que havia trabalhado na construção por décadas. Me passe Sofia, ele chamou suavemente. Todo o instinto de Alexander se rebelou contra colocar sua sobrinha em tal perigo, mas o som de madeira se estilhaçando da porta não lhe deixou escolha. Ele cuidadosamente passou Sofia através da janela para os braços fortes de Pete. Não olhe para baixo, querida, Pete sussurrou. Apenas olhe para tio Alexander. Sofia manteve seus olhos fixos em Alexander, enquanto Pete a carregou ao longo da beirada em direção à janela de Giovanni. Alexander os seguiu, seus sapatos de couro caro escorregando perigosamente no concreto estreito. Atrás deles, a porta do apartamento estourou aberta. Eles não estão aqui, veio um grito raivoso. Reviste o prédio. Pete já havia aberto a janela de Giovanni. Aparentemente não era sua primeira vez ajudando o vizinho idoso, e estava ajudando Sofia a subir para dentro. Alexander seguiu justo quando passos pesados trovejaram pelo corredor do lado de fora. O apartamento de Giovanni estava escuro e cheirava a remédio e solidão. Pete os levou rapidamente para a pequena cozinha, onde um elevador monta-cargas antigo estava escondido atrás de um painel de madeira. Isso conecta ao restaurante Rossini lá embaixo, Pete explicou, abrindo o mecanismo velho. É pequeno, mas... Eu vou primeiro, Alexander disse. Mas Pete balançou a cabeça. Você é grande demais. Sofia e eu cabemos, mas você terá que pegar as escadas normais e nos encontrar lá embaixo. Há uma saída pelo beco dos fundos do restaurante. Não vou deixar Sofia. Tio Alexander... Sofia disse com compostura notável. Tio Pete conhece prédios. Precisamos confiar nele. O som de portas sendo chutadas ecoou através do prédio, enquanto os homens de Damien vasculhavam cada apartamento sistematicamente. Alexander se ajoelhou na frente de Sofia, pegando suas pequenas mãos nas suas. Eu prometo a você, querida, eu vou te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca deixarei ninguém te machucar. Sofia assentiu solenemente. Então o surpreendeu puxando um pequeno pedaço de papel de seu bolso. Um cartão de visita tosco que havia feito com giz de cera. Isso tem o número de telefone do tio Pete, disse ela, caso nos separemos. Alexander guardou o cartão precioso no bolso de seu paletó,
Beijou a testa de Sofia e assistiu enquanto Pete a ajudou a entrar no monta-cargas. Pete se espremeu ao lado dela e Alexander os baixou lentamente em direção ao restaurante abaixo. Então, ele ouviu a porta de Giovanni sendo testada. Alexander se moveu rapidamente através do apartamento do velho homem, procurando por qualquer coisa que pudesse usar como arma ou distração. No armário do quarto de Giovanni, encontrou o que estava procurando: a coleção do velho homem de fotografias vintage de seus dias como cantor de ópera profissional. A porta estourou aberta justo quando Alexander jogou toda a coleção de fotografias no ar, criando uma nevasca de confusão. No caos, ele mergulhou em direção à janela, mas uma mão forte agarrou seu ombro. Alexander Reed, veio uma voz que fez seu sangue gelar. Ele se virou para enfrentar um homem que não via há quase 20 anos, Damian Reed, o irmão de seu pai. Damian estava mais velho agora, cabelos grisalhos e cicatrizado, mas seus olhos mantinham a mesma inteligência cruel que o havia tornado perigoso mesmo quando jovem. "Olá, sobrinho", disse Damian com um sorriso frio. "Procurando por alguma coisa? Onde está Sofia?" Alexander exigiu. "Segura por enquanto, mas a segurança dela depende inteiramente de sua cooperação." Damian gesticulou para os dois homens grandes que o ladeavam. "Você vai assinar alguns papéis transferindo a guarda de sua sobrinha para mim, seu tio-avô amoroso, que quer dar a ela um lar adequado." "Nunca!" O sorriso de Damian se alargou. "Eu estava esperando que dissesse isso." Ele acenou para seus homens que se aproximaram ameaçadoramente. Mas antes que pudessem alcançar Alexander, uma nova voz cortou a tensão. "Polícia de Nova York, ninguém se mexa." Ray Morrison estava na porta com 3 policiais armados, suas armas apontadas para a equipe de Damian. "Damian Reed, você está preso por sequestro, extorsão e cerca de 6 outros crimes, que vou pensar no caminho para a delegacia." A expressão de Damian mudou de triunfo para raiva. "Isso não acabou, Alexander. Aquela garotinha me pertence legalmente. Vou consegui-la eventualmente." "Não", Alexander disse firmemente. "Você não vai." Conforme a polícia levou Damian algemado, Alexander correu escada abaixo para encontrar Sofia e Pete, esperando no restaurante Rossini, compartilhando um prato de massa com o proprietário italiano, preocupado que os havia encontrado emergindo de seu monta-cargas. Sofia correu para os braços de Alexander e ele a segurou firmemente, oprimido com alívio e um amor protetor feroz que o havia transformado completamente no espaço de um dia. Mas mesmo celebrando sua segurança, Alexander sabia que isso era apenas o começo. Damian estava certo sobre uma coisa: a batalha legal pela custódia de Sofia estava longe de terminar. Contudo, Alexander Reed não era mais o empresário frio e arrogante que havia zombado de uma criança sem teto naquela manhã. Ele era um tio que havia encontrado sua família e lutaria com tudo que tinha para protegê-la. A batalha real estava apenas começando. Mas pela primeira vez em sua vida, Alexander estava lutando por algo mais importante que dinheiro ou sucesso. Ele estava lutando por amor. 6 meses depois, Alexander estava na elegante sala de estar de sua cobertura, assistindo Sofia praticar no piano de cauda Steinway que havia comprado para ela. O sol matinal entrava pelas janelas do chão ao teto, lançando destaques dourados em seu cabelo escuro, enquanto seus pequenos dedos dançavam pelas teclas com crescente confiança e habilidade. Ela estava tocando a Valsa do Minuto de Chopin, uma peça que sua professora, a renomada pianista professora Helena Vasquez, havia designado para desafiar suas habilidades técnicas crescentes. Mas o que mais impressionou Alexander não foi o progresso notável de Sofia. Foi a pura alegria em seu rosto enquanto tocava, a mesma expressão de admiração que ela havia usado naquele primeiro dia fora da academia. "Tio Alexander", Sofia chamou sem parar sua prática. "Professora Vasquez diz que estou pronta para fazer audição para o programa de jovens artistas na Juilliard." Alexander sentiu seu peito inchar de orgulho.
Em apenas 6 meses, Sofia havia progredido de uma criança de rua, praticando em papelão, para uma candidata séria para um dos programas musicais mais prestigiosos do mundo. Isso é maravilhoso, querida, disse ele, se acomodando em sua cadeira de couro favorita para escutar. Isso havia se tornado seu ritual matinal. Sofia praticando enquanto Alexander revisava documentos de negócios, ambos compartilhando o silêncio confortável da família. Pete emergiu da cozinha carregando uma bandeja de café da manhã, sua aparência transformada por 6 meses de boa nutrição e segurança de um lar estável. Como chefe de segurança do prédio de Alexander, ele não apenas havia encontrado propósito e respeito, mas havia se tornado uma parte integral de sua família incomum. Senhor Reed, disse Pete formalmente. Ele ainda insistia no tratamento respeitoso, apesar dos repetidos pedidos de Alexander para usar seu primeiro nome. Seu advogado ligou. A audiência de custódia foi antecipada para a próxima semana. A expressão de Alexander se escureceu ligeiramente. Apesar da prisão de Damien por acusações criminais, sua reivindicação legal à tutela havia criado uma batalha judicial complexa que se arrastava por meses. Os advogados de Damien argumentavam que os desejos escritos de Emma substituíam o relacionamento biológico de Alexander com Sofia, e o caso havia se tornado uma sensação na mídia. Há alguma coisa para se preocupar? Sofia perguntou, sua música parando, quando sentiu a tensão na sala. Alexander e Pete trocaram olhares. Eles haviam tentado proteger Sofia dos piores detalhes dos procedimentos legais, mas ela era inteligente demais para não entender que seu futuro estava sendo decidido por estranhos em tribunais. A juíza quer entrevistá-la na próxima semana, Alexander disse gentilmente, apenas para ter certeza de que você entende o que está acontecendo e o que você quer. Sofia desceu do banco do piano e caminhou até Alexander, se acomodando ao lado dele com a confiança inconsciente de uma criança que nunca duvidou de suas boas-vindas. Eu sei o que quero, disse ela simplesmente. Quero ficar com minha família, com você e tio Pete. Pode não ser tão simples, querida. A lei é complicada e, às vezes, tio Alexander. Sofia interrompeu, sua voz de 7 anos carregando sabedoria surpreendente. Você se lembra do que eu te disse naquele primeiro dia sobre música? Alexander sorriu. Você disse que música não é sobre ter coisas caras ou nascer na família certa. Isso mesmo, música é sobre ter um coração que compreende beleza e mãos dispostas a trabalhar até que essa beleza possa ser compartilhada com o mundo. Sofia pegou sua mão grande com as duas pequenas. Família é como música. Não é sobre sangue ou papéis ou o que juízes dizem. É sobre corações que compreendem amor e pessoas dispostas a trabalhar todo dia para cuidar umas das outras. Alexander sentiu lágrimas picar em seus olhos. Em 6 meses, Sofia lhe havia ensinado mais sobre o que verdadeiramente importava do que 32 anos de sucesso empresarial haviam revelado. Você está absolutamente certa, disse ele, a puxando para perto. Não importa o que qualquer tribunal decida, você sempre será minha família. A campainha tocou e Pete foi atender, voltando com Ray Morrison e uma mulher bem vestida que Alexander não reconheceu. Alex, disse Ray, sua expressão misturando excitação com preocupação. Gostaria de apresentá-lo à juíza Margaret Chen. Ela é a juíza do Tribunal de Família, que foi designada ao caso de Sofia. Alexander se levantou rapidamente, surpreso por esta visita inesperada. Sua Excelência, eu não estava esperando. Por favor, sente-se, disse a juíza Chen gentilmente. Ela era uma mulher pequena e elegante, em seus 50 anos, com olhos inteligentes e um jeito que imediatamente tranquilizava as pessoas. Peço desculpas pela intrusão, mas tenho acompanhado de perto o caso de Sofia e queria me encontrar com todos vocês informalmente antes da audiência da próxima semana. Sofia olhou para a juíza com curiosidade, em vez de medo.
Você é a pessoa que decide onde posso morar? A juíza Chen sorriu. Sou, querida, e queria te fazer algumas perguntas, se estiver tudo bem. Não, tudo bem, Sofia disse. Depois acrescentou educadamente. Gostaria de me ouvir tocar piano? Tio Alexander diz que música ajuda as pessoas a se entenderem melhor. Eu adoraria isso. Sofia voltou ao seu piano e começou a tocar a invenção no Mu em Dó maior de Bach, uma peça que mostrava tanto sua habilidade técnica quanto sua maturidade musical crescente. Conforme as notas cristalinas encheram a elegante sala de estar, Alexander assistiu à expressão da juíza Chen se suavizar com emoção genuína. Quando Sofia terminou, a juíza Chen aplaudiu calorosamente. Isso foi lindo, Sofia. Como você se sente quando toca? Como se estivesse em casa. Sofia disse sem hesitação. Como se toda a tristeza fosse embora e só restasse beleza. E onde você se sente mais em casa? Aqui, com tio Alexander e tio Pete. Sofia assentiu enfaticamente. É aqui que pertenço. Tio Alexander me deu música e tio Pete me deu amor de família. E juntos, eles me deram um lar de verdade, onde não preciso mais ter medo. A juíza Chen se virou para Alexander. Senhor Reed, revisei todos os documentos neste caso, incluindo as testemunhas de caráter, avaliações psicológicas e estudos domiciliares. Também falei com o detetive Morrison sobre as atividades criminais de seu tio Damien e suas verdadeiras motivações para buscar a custódia. Alexander prendeu a respiração, sabendo que todo o futuro de Sofia dependia da decisão desta mulher. Tenho sido juíza do Tribunal de Família por 20 anos. A juíza Chen continuou. E aprendi que os melhores interesses da criança nem sempre se refletem em documentos legais ou relacionamentos biológicos. Eles se refletem em amor, estabilidade e compromisso genuíno com o bem-estar de uma criança. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da sala para as 3 pessoas que haviam se tornado uma família não convencional, mas amorosa. A reivindicação de Damien Reed, a tutela, é legalmente válida sob os documentos originais que Emma Morrison arquivou. No entanto, esses documentos foram assinados sob pressão por uma jovem mãe desesperada, que não tinha outras opções. A evidência claramente mostra que o interesse de Damien em Sofia é financeiro em vez de paternal, e sua condenação criminal o torna inadequado para tutela sob qualquer circunstância. Alexander sentiu a pequena mão de Sofia deslizar na sua, apertando firmemente. Portanto, a juíza Chen concluiu com um sorriso caloroso. Estou concedendo custódia completa e permanente de Sofia Martinez a Alexander Reed, com Pete Kowalski designado como seu guardião legal no caso de alguma coisa acontecer ao Sr. Reed. Sofia soltou um grito de alegria e se jogou nos braços de Alexander, enquanto Pete enxugava lágrimas de suas bochechas envelhecidas. Bem-vinda ao lar, Sofia, disse a juíza Chen suavemente, para sempre desta vez. Conforme a juíza Chen e Ray se prepararam para sair, Sofia correu para o piano mais uma vez. Juíza Chen, quero tocar algo especial para você para dizer obrigada. Seus dedos encontraram as teclas, e ela começou a tocar uma peça que Alexander nunca havia ouvido antes. Uma melodia simples e linda que parecia capturar toda a alegria e gratidão em seu jovem coração. Que peça é essa? A juíza Chen perguntou. Sofia olhou para cima com um sorriso radiante. Eu escrevi ela mesma. Se chama Canção da Família. É sobre encontrar as pessoas que te amam o suficiente para te ajudar a se tornar quem você deveria ser. Conforme a juíza e o detetive saíram, Alexander ficou com o braço ao redor dos ombros de Sofia, assistindo Pete cuidadosamente arranjar suas partituras para a aula de amanhã. 6 meses atrás, ele havia sido um empresário frio e arrogante que media valor em dólares e sucesso em aquisições. Agora ele era um tio, um guardião e membro de uma família ligada não por sangue ou lei, mas por escolha, amor e o compromisso compartilhado de ajudar uma garotinha talentosa a alcançar seu potencial extraordinário. Tio Alexander.
Sofia disse, olhando para ele com aqueles olhos escuros, que primeiro haviam capturado sua atenção fora da academia de música. Você acha que mamãe Emma estaria orgulhosa de nós? Alexander pensou sobre sua meia-irmã, a jovem mãe que havia morrido tentando prover para sua filha, que havia confiado na pessoa errada em seu desespero, mas havia amado Sofia o suficiente para lutar por seu futuro. Eu acho que ela ficaria incrivelmente orgulhosa, disse ele. Acho que ela está cuidando de nós agora, sabendo que seu passarinho cantor finalmente encontrou o caminho para casa. Sofia assentiu solenemente. Depois se animou. Amanhã eu começo a trabalhar no concerto para piano, no 2 de Rachmaninoff. Professora Vasquez diz que se eu dominá-lo, posso estar pronta para fazer audição para o showcase de jovens artistas do Carnegie Hall no ano que vem. Alexander riu, espantado com a ambição ilimitada e talento de sua sobrinha. Um passo de cada vez, querida. Você tem toda a vida pela frente para conquistar o mundo. Eu sei, Sofia disse como se fosse óbvio. Mas, tio Alexander, eu já conquistei a coisa mais importante. O que é isso? O sorriso de Sofia poderia ter iluminado toda Manhattan. Eu encontrei minha família, todo o resto é apenas música. Conforme o sol se punha sobre a cidade que os havia reunido, Alexander Reed compreendeu que às vezes as aquisições mais valiosas não podem ser compradas, negociadas ou planejadas. Às vezes elas só podem ser recebidas como presentes. Presentes que transformam não apenas sua vida, mas sua própria alma. A pequena prodígio do piano lhe havia ensinado que a música mais bonita não se encontrava em salas de concerto ou conservatórios. Era encontrada na sinfonia cotidiana de uma família se amando, se apoiando e se ajudando a alcançar sonhos que uma vez pareciam impossíveis. E na cobertura com vista para Manhattan, enquanto Sofia praticava suas escalas, Pete preparava o jantar. E Alexander revisava os negócios de amanhã com um ouvido sempre sintonizado na música de sua sobrinha. Essa sinfonia continuou, linda, complexa e cheia da promessa de muitos movimentos ainda por vir. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da família e das segundas chances. Deixe nos comentários qual momento mais te emocionou. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que celebram a bondade humana e o poder transformador do amor. Até a próxima história que vai tocar sua alma. E agora queremos conhecer vocês melhor. De que cidade do Brasil vocês estão nos assistindo? Escrevam para nós nos comentários de onde vocês são. Ficamos verdadeiramente emocionados em saber que essas histórias chegam em corações de todo o país, conectando pessoas através do poder universal do amor e da esperança.